Olá, eu sou o acadêmico Daniel, da curso de Letras, da sexta fase. Socialização Seminário 2. Tutora externa Elaine Maestre do Araújo. Eu sou o Daniel. Missão: ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. A visão: ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com a rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Valores: ética e respeito. Respeitar as regras sempre, com transparência e respeito, é a base do nosso relacionamento com os alunos, funcionários e parceiros. Valorização do conhecimento. Não basta saber, é preciso saber fazer. Valorizamos o conhecimento como forma de inspirar e aproximar as pessoas. A vocação para ensinar. Nossos profissionais têm prazer em educar e construir para o crescimento dos nossos alunos. Atitude de dono. Pensamos e agimos como donos do negócio. Simplicidade e colaboração. Trabalhamos juntos como um time, com diálogo aberto e direto. Foco em resultado e meritocracia. Nossa equipe cresce por mérito através da superação de metas e dedicação de cada um. E o assunto dessa videoaula para socialização é literatura de cordel. O resumo desse trabalho ele consiste em apresentar fatos sobre a literatura de cordel num contexto geral. A metodologia aplicada para a elaboração do paper foi através de pesquisa online, com leituras de artigos sobre o tema. Com a leitura dessa literatura, leva o leitor a desenvolver sua imaginação, suas emoções, sentimento, obtendo mais prazer significativo. Portanto, a literatura de cordel ela torna-se um veículo atonador, auxiliando também no processo do ensino-aprendizado. Aqui é a palavra-chave, literatura de cordel. E como introdução, eu quero abordar o seguinte, dizer que a literatura brasileira, de um modo geral, ela consiste numa manifestação literária por parte de quem escreve, certo? E apresenta diversos gêneros. E também são escritos para inúmeros públicos, né, contendo vários gostos, né, como por exemplo a literatura de cordel. Né? E essa literatura regional ela é de maior sucesso na cultura brasileira, pois ela se trata de um bem patrimonial. A literatura de cordel ela é extremamente importante para o resgate das nossas culturas, para despertar a criatividade na tarefa de praticar a leitura, escrever folhetos no processo de ensino-aprendizagem. O cordel também ele procura focar riquezas, né? Procura ser expressivo na nossa cultura. E através do protesto popular tem-se promovido o despertar do senso crítico, econômico, político e histórico. E com isso tem aumentado a cultura do nosso país. E por meio do regionalismo, os cordelistas narram não apenas ficção, mas atos ocorridos que retratam suas realidades nordestinas recorrentes. E aqui que eu trago para vocês é uma fundamentação teórica, que são três citações, uma direta longa, uma direta curta e uma indireta, certo? A direta longa, ela é de Domingues Júnior, onde fala da presença da literatura de cordel no Nordeste tem raízes lusitanas, né? Veio-nos com romanceiros peninsular. E possivelmente começam esses romances a serem divulgados entre nós já no século XVI, né? Ou mais tardar ali no século XVII, no século XVI, né? Trazido pelos colonos e suas bagagens. Na direta curta, aqui fala o seguinte, né? Numa população analfabeta, como deveria ser a portuguesa dos séculos medievais, a comunicação oral era o instrumento de difusão literária, né? Fosse a literatura erudita ou a popular. Né? Aqui nessa citação indireta,
ela vem dizendo o seguinte, né? Diante dessa afirmação de Nogueira, podemos entender que a produção literária, ao mesmo tempo que parece com algo simples, trata-se também de uma produção rica que fala de temas clássicos até notícias do dia a dia, né? Na metodologia, para a realização desse trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica, né, em sites, né, como o Google Acadêmico, o site da Cielo, né, onde então foi coletado essas informações, né, a respeito do tema escolhido. E os atores que compunham esse texto, esse paper também, né, são dados que apresentam proposta do ensino do cordel, do dia a dia dos alunos, no dia a dia dos alunos. Com base nessas informações, procurei pautar o meu trabalho, né. E procurei também realizar minhas pesquisas em trabalhos acadêmicos, né, procurando respaldo em citações de autores como Manuel Júnior de Domingues e entre outros também. A comunicação oral era o instrumento de difusão literária, fosse a literatura erudita, fosse a popular. Márcia Porto ela fala da importância da oralidade dos alunos. Carlos Nogueira também nos traz a ideia de que há um paradoxo na literatura de cordel, por se tratar de temas clássicos e também do cotidiano, né? E diante desse estudo biográfico, pode-se entender a importância da literatura de cordel, né, para a cultura brasileira, e especificamente ali para o ensino escolar, né? Então esse artigo tornou-se muito importante para coletas de dados, né, em analisar as biografias. E outros materiais que defendem a ideia de autores, né, que são referência para o processo educativo. Aqui eu trago para vocês uma foto do que é, então, a literatura de cordel, né? O que significa, né? Da onde que surgiu isso, né? Cordel. O que é cordel, né? Cordéis expostos na Paraíba, né? São os varais aonde então eram feitos então as histórias eram contadas através desses folhetos, livretinhos, né, em forma de jornais, e ali eles eram expostos, pendurados então em varaizinhos, né, em varais. E aí o pessoal então nas feiras onde iam fazer essa comercialização, eles haviam e ali acabavam se interessando e acabavam comprando. Então aqui traz essa foto trazendo, mostrando então o que é o cordel, né? Bom, a literatura de cordel ela se originou-se então através da colonização portuguesa no século XVIII, instalando-se principalmente aqui na região do Nordeste, né? E a produção do cordel era adotar sarcasmo, humor, ironia, porque geralmente eram histórias do cotidiano que viviam. E a maioria das pessoas era analfabeta, né? Então a escrita era pouco difundida naquela época. No entanto, a tradição oral era que a mais predominava naquele lugar. E há uma ligação entre a literatura de cordel nordestina com a literatura de cordel de Portugal, né? E há vários cordelistas, né, que surgiram em meados do século XIX. Entre eles era, segundo Abreu, né, o fundador da tradição oral repentista foi Agostinho Nunes da Costa, né, que viveu entre 1797 a 1858, né, natural da Paraíba, onde surgiram outros poetas importantes como Severino Pinto, né, o mais conhecido como Pinto do Monteiro, né, Zé Limeira, Inácio da Catingueira, Nicandro Nunes da Costa e Antônio Ugolino Nunes da Costa, os dois últimos filhos de Agostinho Nunes da Costa, entre outros. Em decorrência da popularidade do cordel, passou a ser escritas, então, né, passou a ser escrita os versos dos repentistas. Histórias essas que fazem fama até hoje, né, principalmente no campo da literatura brasileira, né, a respeito dessa apropriação. Batista ele faz um comentário, né, esse autor. Então ele diz o seguinte, que no Nordeste, por condições sociais e culturais peculiares, foi possível o surgimento da literatura de cordel, né, da maneira como se tornou hoje em dia. Características da própria fisionomia da região, fatores de formação social, contribuíram para isso. Né? A organização da sociedade patriarcal, o surgimento de manifestações messiânicas, o aparecimento de bandos de cangaceiros ou bandidos, as secas periódicas provocando os equilíbrios econômicos e sociais, as lutas de famílias que deram oportunidade, entre outros fatores.
para que se verificasse o surgimento de grupos de cantores como instrumento do pensamento coletivo, das manifestações da memória popular. E aqui então agora eu quero falar sobre os resultados e as discussões, né? Então, através desse trabalho, viu-se a importância da literatura de cordel, tanto do âmbito escolar como também na literatura brasileira, né? E diante desse estudo, podemos dizer que o ensino da literatura teve início por ideologismo elitista, pautado em saber culto, né? Devido a este fato, surgiu um certo preconceito, né, por causa da literatura popular, mas se tratando do cordel. Quando fazemos uso desse gênero, sempre devemos ter em mente a convicção de nossas identidades. Sendo assim, podemos afirmar o quanto é relevante esse gênero literário, por causa da riqueza que o cordel tem. E para concluir, todos devem ter acesso a diferentes tipos de gêneros literários, né, e culturas diversas. O acesso ao cordel ele irá proporcionar a capacidade de melhorar a sua linguagem oral e aumentar o vocabulário, e a ouvir e produzir. Isso fará com que a criança passe a ser mais ativa no processo de ensino. Contudo, quando tomamos posse da literatura de cordel, passa a ser de grande relevância os elementos populares para a formação cultural. E através do cordel pode-se recuperar personagens, valores que foi esquecido com o passar do tempo. E, no entanto, esse trabalho procurou salientar que os textos literários do cordel não podem substituir os textos canonizados, mas têm o intuito de levá-los a uma prática incentivada por meio de outros autores. Sendo assim, ampliará o ensino dos alunos e todos que a leem. E aqui também eu vou embaixo aqui traz então o link dessa gravação, onde todos podem então assistir. Quero agradecer a todos então que contemplaram essa videoaula. Muito obrigado. Aqui traz as referências de todo esse trabalho que foi feito.